Boa tarde a você que faz parte do nosso seminário Ministério Palavra de Fogo. E você que está fazendo esse curso que nós estamos administrando aqui, passando para os irmãos aqui já há muito tempo, 42 jornadas no deserto. Nós agora estamos estudando a 25ª jornada. Essa 25ª jornada é chamada mítica. Você pode ter visto aí a aula passada que nós estudamos aqui. Essa aula passada que a gente já estudou, nós começamos a falar um pouco sobre ela. É Números capítulo 19. Eu nem vou entrar nos versículos que nós falamos anteriormente, para a aula não ficar muito extensa. Mas nós começamos a falar sobre a bezerra vermelha. Essa bezerra vermelha, que aqui em Números 19 fala, nos dá algumas características sobre essa bezerra. A Bíblia começa dizendo assim, olha, Números capítulo 19, versículo 1. E falou o Senhor Jeová a Moisés e Arão, dizendo: Este estatuto que o Senhor Jeová dispõe, dizendo: Diz aos filhos de Israel que traga uma novilha avermelhada. Então a primeira característica, nós já falamos sobre isso na aula passada, que a novilha vermelha representava Adão, aqui no caso. Só que essa novilha vermelha, com a representação de Adão aqui, ela também vai nos mostrar também o seguinte, que essa novilha vermelha representa também hoje, a novilha vermelha, por ela ser vermelha, vem de Adão, porque a palavra Adão, ela também, uma das suas, dos seus significados, Adão significa vermelho. Então, quando nós pegamos aqui a palavra novilha vermelha, vem de Adão. E a Bíblia diz, nos mostra também que uma das sentenças de Deus foi quando ele disse para Adão assim, olha, da descendência da mulher, da semente da mulher, virá um que vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, um dos seus descendentes, ou seja, alguém também que seria vermelho. Aí a Bíblia, quem estudou comigo na aula passada, que está aí, que está fixada aqui também no nosso grupo, vai ver que naquela aula eu mostrei que essa novilha vermelha é hoje a representação de Jesus. É a tipologia, né, de Jesus. Por que é a tipologia de Jesus? Por causa das características que nós vamos ver aqui agora. Aqui diz, olha, vamos ler. Aí diz primeiro, olha, a novilha avermelhada sem mancha. Então a primeira característica dela era que ela sem mancha. Essa característica aqui, que ela era sem mancha, nos mostra claramente que ela representa Jesus. Por quê? Porque em 1 Pedro, você pode ir comigo, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lá diz assim, olha, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, aqui mostra claramente para nós o seguinte, que esse cordeiro sem defeito e sem mancha, na verdade, ele é Jesus Cristo. Então, esse cordeiro aqui sem mancha e sem defeito, ele é o Senhor Jesus. E ela não podia ter mancha nem defeito. Aqui, quando o Senhor pede a novilha, ele fala que ela não podia ter mancha e nem defeito. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, 19, lá nos mostra claramente que essa novilha avermelhada é a representação de Cristo. Agora vem mais e diz assim, olha, que não haja defeito algum e sobre a qual não tenha posto jugo. Esta palavra jugo aqui, olha, também falamos na aula passada que era colocada sobre o boi, para o boi arar a terra. Esse jugo aqui, olha, Jesus falou conosco em Mateus, quer ver? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, 19, vai nos mostrar que esse jugo aí, olha, sem jugo também, o único que não teve jugo foi Jesus. Marcos 11, 19, olha. Marcos 11, 19 diz assim, olha. 11, 19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Não, eu estou enganado aqui, peraí. É 11, 29. Eu coloquei um versículo aqui, peraí.
29, isso mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e de coração, e achareis descanso seguro para vossas almas. Então, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, nos mostra claramente que essa novilha aqui avermelhada, ela tem a representação de Cristo. Por quê? Porque ele não tem mancha, ele não tem defeito, e o jugo dele é leve e suave, ou seja, ele também não tem jugo sobre ele. Então, dá para nós entendermos claramente que essa jumenta, que essa novilha vermelha, na verdade, que vermelho fala de Adão, fala da descendência, fala de algo humano. Jesus, ele veio representando o último Adão, porque o primeiro Adão e tem o último Adão, que lá em 1 Coríntios Paulo fala sobre isso. Então esse último Adão aqui, que é Jesus, veio sem mancha, sem defeito e também sem jugo. Aí o que acontece? Vamos continuar. Aí o que aconteceu com essa novilha? Presta atenção. E entregareis ao sacerdote Eleazar, que a levará para fora do acampamento e degollará em sua presença. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus também, ele morreu fora de Jerusalém. Abra a sua Bíblia para a gente ver em Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 não, 13. E o versículo 12. Lá fala assim, olha. Hebreus, vamos comigo, Hebreus capítulo 13, versículo 12. 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Olha, portanto saímos ao seu encontro fora do acampamento, levando o seu vitupério. Ou seja, o que aconteceu aqui? Então, outra coisa interessante da novilha aqui, olha, está em Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13, que essa novilha era morta fora do acampamento, ou seja, eles pegavam ela e levavam para fora do acampamento. E Jesus também, ele morreu fora da cidade, ou seja, fora de Jerusalém, mostrando claramente que essa novilha, ela tipifica Jesus. A novilha vermelha é a tipologia de Jesus no Novo Testamento. Essa novilha foi o único sacrifício da novilha vermelha. Primeiro, que você não encontra novilha vermelha. Você que trabalha com fazenda, com boi, sabe o que eu estou dizendo. Não tem como nascer uma novilha toda vermelha. É uma coisa rara, por isso era uma coisa única. O povo de Israel, eu quero que você preste atenção. Segundo a tradição oral, eles dizem que foram sacrificadas somente 9 ovelhas vermelhas. Foram achadas somente 9 ovelhas vermelhas, novilhas vermelhas que foram preparadas. E que a última agora, que vai ser a 10ª, eles afirmam que somente o Messias, o Machia, que vai sacrificá-la. Mas na verdade, nós sabemos que o Messias já veio, que ele é Jesus. É lógico que o povo judeu, eles esperam outro Messias, que não é Jesus. Eles não creem em Jesus, eles esperam outro Messias. E infelizmente nós sabemos que esse outro Messias que eles estão esperando, na verdade, não será Jesus, mas será o anticristo. E o anticristo, ele vai fazer o sacrifício sim lá no templo. É tanto que o templo, daqui a pouco, ele vai ser reconstruído e tal, mas eles vão precisar de uma novilha vermelha para ser sacrificada lá. E isso remete ao que? A grande tribulação, ao anticristo. Todo esse acontecimento aí, essa questão que eu estou falando aqui, ó, é algo mais dentro algo profético, é algo que vai acontecer ainda. Então, o povo de Israel, verdadeiramente, eles estão esperando o Messias, que felizmente vai ser o anticristo, porque o Messias, que é o nosso Salvador, ele já veio, ele não virá novamente. Mas ele não virá para fazer isso, né? Ele virá diferente, lógico, não dessa forma como o povo judeu espera. Mas aqui nós entendemos claramente que o que acontece? Que essa novilha que eles estão esperando aí não é o Senhor Jesus. Mas vamos voltar aqui para o texto. Olha. E o sacerdote Eleazar tomará o sangue dela no seu dedo e aspergirá 7 vezes na frente do tabernáculo da reunião. Então entenda aqui, olha. O sacerdote Eleazar, na nossa última aula eu expliquei sobre isso, o que ele representa. O sacerdote Eleazar é porque
é porque fala de outro sacerdócio, não o sacerdócio de Arão, porque o sacerdote de Arão fala do sacerdote de Israel, mas o sacerdote de Eleazar fala de outro sacerdote, um sacerdote universal. Então, está falando da graça aqui, olha. Aqui nós temos Arão que apresenta a graça e nós temos Eleazar que apresenta, não, Arão que apresenta a lei, desculpa, e Eleazar que apresenta a lei. Então, o que vai acontecer aqui? É outro sacerdote e ele vai pegar com o dedo, né, e que está dizendo que ele vai aspergir 7 vezes na frente do tabernáculo. Essas 7 vezes aí, olha, já é uma tipologia para a grande tribulação. Por quê? Nós vamos entender através da palavra de Deus que o que vai acontecer. Infelizmente o povo de Israel, eles não reconheceram Jesus como essa novilha vermelha. E o que eles fizeram? Em vez deles aceitarem a novilha vermelha, que era Jesus, eles rejeitaram. E como eles rejeitaram a novilha vermelha, em vez dele, o que aconteceu? Lá quando Jesus foi crucificado, Jesus foi apresentado para ser crucificado, eles pediram uma coisa. Jesus era a novilha vermelha e o sangue era aspergido no tabernáculo com o dedo do sacerdote. Só que o povo não rejeitaram a novilha vermelha, que era Jesus, e eles pediram outra coisa. Vamos ver o que o povo pediu. Abra a sua Bíblia aí, Mateus, nós vamos para Mateus capítulo 27, 24. Mateus 27, 24. Mateus capítulo 27. Lá diz assim, olha. 27. Mateus capítulo 27. 27, o versículo de número 24. Fala assim, olha, presta atenção. Lá diz assim: e vendo Pilatos que não adiantava, antes o tumulto aumentava ainda mais, tomando da água que ordenara trazer, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse homem justo. E lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse homem justo, considerai este assunto. E todo o povo respondeu: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, quando Jesus estava indo para ser crucificado, o povo pediu que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre seus filhos. Esse sangue, infelizmente, vai cair sobre os judeus no futuro, que é lá no futuro, na grande tribulação. Isso vai acontecer na grande tribulação, são os 7 dias da grande tribulação, por isso que Eleazar, né, vai aspergir 7 vezes com o dedo, o sangue lá. Isso aqui é para o futuro. Mas vamos entender agora. E a sua vista queimará a novilha, queimará-lhe o couro, a carne, o sangue e os excrementos. 3 coisas aqui que ele disse que era para queimar: o couro, a carne, o sangue e os excrementos. Isso aqui nos ensina algumas coisas muito sérias. Aqui está falando das nossas iniquidades, aqui está falando do nosso pecado, das nossas dores e das nossas enfermidades. Vamos entender aqui, ó. Olha só, aqui diz que tinha que queimar, vamos lá, o couro. Diz que tinha que queimar a carne. E diz que tinha que queimar o sangue. E diz que também tinha que queimar os excrementos. Os excrementos. Isso aqui é uma tipologia de Isaías capítulo 53. Vamos lá, ó, Isaías 53. E o versículo que nós vamos ler 4 a 10. Lá, olha, vamos lá para nós vermos que isso aqui é uma tipologia de lá. Então, olha só, o que falou? A sua vista queimarão a novilha, queimarão o couro, queimarão a carne, o sangue e os excrementos. Vamos lá, Isaías 53, vamos lá comigo. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, diz assim, olha só, para nós entendermos a tipologia aqui, o que está querendo dizer. Ó, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, 1. Carregou as nossas dores, 2.
No entanto, nós o considerávamos culpado, ferido, afligido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, 4, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Então note aqui, olha, o que é isso? O que significa? O que significa essas 4 coisas? Primeiro, o couro, que é a insensibilidade do homem, fala da carne do homem, né? A carne, fala das insensibilidades do homem. Agora olha só. E levou sobre si as nossas iniquidades. Então ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então ele levou sobre si as nossas iniquidades, né? As nossas iniquidades. Aí vem novamente os nossos pecados, né? Que é as transgressões lá. Aí depois vem as nossas dores, os nossos pecados, né? Que aqui também a Bíblia chama aqui lá em Isaías de transgressão. Aí vai os nossos pecados, as nossas dores, as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, note bem, quando aqui ele está falando aqui, olha, que a sua vista queimarão a novilha, queimarão o couro, a carne, o sangue e os excrementos. Está falando de coisas que ele levou sobre si. Ele levou sobre si a nossa iniquidade, os nossos pecados, as nossas dores e, desculpa-me, as nossas enfermidades. Então, é isso que representa tipologicamente aqui essa parte da novilha quando for levado. Mas tem mais. Aí diz assim, olha. Vamos para essa parte aqui da aula que é muito importante. Olha. Versículo 5. A sua vista queimarão a novilha. Nós lemos. Agora nós vamos ler o versículo 6. O sangue, o sacerdote tomará um pau de cedro, isopo, tinta carmesim, que é escarlata, e lançará no meio do fogo em que arde a novilha. Aqui também nós temos uma revelação muito importante para a nossa aula aqui. Olha. A outra parte daqui do que era levado para lá, o que mais foi pedido para colocar. Na nossa aula passada nós falamos sobre isso. Eu vou parar esse vídeo aqui e essa aula continua daqui a pouquinho aqui mesmo no nosso canal.